Shalom, queridos e amados, muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós vamos falar sobre o chamado de Deus para nossas vidas, um assunto muito importante, sempre atual em nossas vidas. Curiosidade, muitos jovens que estão na nossa escola querem saber sobre o chamado de Deus, sobre a vocação, o chamado. Então essa aula vai ser sobre isso. Nós vamos orar, pedir a Deus que abençoe nessa aula. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que abençoe esta aula e seja conosco e com cada aluno e nos dê revelação e toca no nosso coração a respeito de nossa chamada. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias 1, de 4 a 6. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Então ele disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Aqui um chamado muito especial de uma criança. Depois nós temos o chamado de uma pessoa já de idade, que é o Eliseu. Já estava até calvo, né? E alguns falam até que perto de 50 anos. 19 diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou seu manto sobre ele, e então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. Então se dispôs a seguir, e seguiu Elias. E o servia. Aleluia. Vemos aqui que a chamada de Deus, ela não tem assim ela pode ser, ela é diferente para cada caso. Deus tem diversas formas de chamar as pessoas. E o importante é que o chamado de Deus traz um selo. Quando Deus chama, traz um selo onde Deus passa a ser aquele que autentica o ministério daquela pessoa. Deus dá um ministério, Deus chama. Por exemplo, vocês estão aqui num grupo de oração. Quando Deus dá e chama alguém para interceder, muitas vezes ele está desanimado, muitas vezes ele está para baixo, muitas vezes ele está com um problema em casa, 1000 coisas. Mas quando ele ora, Deus atende, Deus abençoa, porque é um chamado. Não depende dele estar por cima, para baixo, não depende dele estar alegre, não depende dele estar disposto. Então acompanha. O pessoal me pede muito para falar do meu chamado e tal, chamado profético. Então, eu vou falar um pouquinho, mas eu quero ler alguns versículos, por exemplo, Efésios 4, 11 em diante. Está conosco o pastor Amado, vai ler para nós aqui. 4 de 11 em diante, o que diz? Ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele deu uns para apóstolos. Outros para profetas. Outros para profetas. Outros para evangelistas. Outros para evangelistas. Outros para pastores. Pastores e doutores. E mestre. Então observe, aqui Deus é que dá esses ministérios. Então ele chama apóstolos, chama profetas, chama evangelistas e dá para a igreja. Então esses dons, 5 dons, são um presente de Deus para a igreja. A igreja tem que cuidar desses dons, porque eles vão trabalhar para preparar cada membro da igreja para o seu ministério. Cada membro da igreja
tem um ministério. Isso não quer dizer que você tem que fundar um ministério separado do pastor da tua igreja, que a ideia de Deus não é separar nunca. Não é a ideia de Deus o que nós vemos hoje, igrejas separadas por nomes, por placas. Isso não é a ideia de Deus, por isso que está caindo tudo isso hoje. A ideia de Deus é uma igreja apostólica. O que é uma igreja apostólica? A base é os apóstolos e profetas. Eles são a base da igreja. Então a igreja foi criada em cima do fundamento dos apóstolos e profetas. E esses são os pais da igreja, que são numa posição de pais para poder instruir os que estão na posição de filho. Então, dessa forma, os 5 ministérios, trabalhando juntos ativamente, eles vão preparar toda a igreja para que todos desempenhem o seu ministério. Nós vemos na igreja do livro de Atos, que quando veio a perseguição e os crentes se espalharam, perseguidos, por onde eles passavam, havia conversão e milagres. Então, está falando de membros da igreja. E meu chamado é primeiramente quando eu pensei em servir a Deus, na verdade nem pensava assim. Eu fui muito abençoado logo que conheci Jesus. Minha esposa era doente, né? E a gente tinha uma padaria, estava quebrado, estava falido. E de repente Jesus cura minha esposa. Depois, Deus começou a tocar no meu coração a respeito de fazer alguma coisa para agradecer. É isso que foi me movendo. Eu fui para a igreja e fiquei assim fascinado, ver Jesus, tudo que ele fez por nós, o poder dele. E teve uma época que eu até falei com Jesus: o que o senhor faria se eu viesse aqui na terra? O senhor ia começar onde o trabalho? Na favela. Mostrou a favela, no sonho, né? Eu fui para a favela, só que a minha primeira ida não foi bem sucedida. Eu me confrontei com demônios na favela. Eu lembro que eu fui ajudar um obreiro, né? E era um obreiro, seu Adão. E ele expulsava demônios. Tá? Ele, quer me ajudar? Eu vou lá. Na época eu praticava um esporte de luta livre, né? De mobilizar as pessoas. Então eu tinha condição de pegar uma pessoa e mobilizar ela. E eu peguei aquela mulher bem magrinha e disse: pode deixar que eu seguro, pastor, obreiro. E tentei dar uma chave nela, por trás dela, pegar pelos braços aqui, com as mãos aqui e o cabelo dela enrolar. Não tem ninguém que consegue se movimentar numa posição dessa. Mas aquela mulher endemoniada, ela dobrou as pernas, os braços, se tornou como um cavalo e saiu correndo e deu 7 voltas ao redor da casa e eu em cima dela ali, galopando. Eu fiquei uma semana todo dolorido, me doía até atrás da orelha. E eu pensei: mas como é que uma mulher magrinha daquelas pode fazer isso? E eu fiquei muito, muito invocado. Alguém disse: se tu jejuar, tu vai conseguir. Aí eu me fui para o monte, botei a minha barraca, fiquei 7 dias debaixo de uma árvore, em jejum só com água. E 7 dias só com água, gente, Deus libera uma... Aqui nós temos quase 5 com água. Diário de Foz do Iguaçu para jejuar 7 dias. Há uma unção muito forte para expulsar demônios que Deus libera quando nós jejuamos. Eu voltei lá depois de 7 dias e eu fiquei com o olho assim, né? Vai ter demônio, não vai ter? E cheguei na casa da dona Dorila Vicença, onde depois se tornou a nossa igreja. E quando eu coloco o pé na porta da casa, eu olho e está a mulher aquela, sentada na porta. Eu estava com um casaco bonito que meu pastor me deu, né? Um branco, todo quadradinho. E eu olhei para o casaco e falei: já era, né? Que aquela mulher rasgava a roupa de 10, 20 diáconos na igreja, quando se endemoniava. Era um circo. E eu botei o pé assim e disse: meu Deus, logo o que fui me encontrar, né? Aí botei a mão assim, devagar, e fui orando: Senhor,
em nome de Jesus, eu estou pedindo o senhor me dá, né? Eu fui falando a oração devagarzinho, e a mulher só fazia assim. Parecia que ela mexia com a boca, né? Enfim, eu orei mais forte, e ela não reagia, eu fui entrando, botei a mão, nada. A mulher estava falando em línguas. Estava liberta e falando em línguas. Digo, mas o que houve? Eu vim aqui e toda vez que eu voltava na favela, não via demônios. Depois descobri que os demônios iam saindo antes. E eu corria atrás de demônio e não achava. Resumindo, Deus tinha dado uma capacitação, um poder, uma unção. E eu não conhecia direito. E então, eu comecei a ministrar e começou a acontecer algumas curas e tal. Devagar. Tive experiência de... Orava 8 horas por dia, eu me sentia incapaz, eu me sentia tímido para falar. Eu tinha tudo para não dar certo. Tanto é que quando eu disse você pastor, minha esposa deu uma gargalhada. A experiência maior do chamado. Eu fui para uma barraca no camping e fiquei lá muito tempo. Eu não lembro quanto tempo eu fiquei a primeira vez que Deus falou comigo. Mas o total foi mais de 3 anos. Eu já estava morando na barraca. Eu fiquei tão magro que... Bom, era só o esqueleto, né? Porque eu comia uma refeição por dia de frutas, de legumes e voltava para a oração. Aí certo dia Deus falou comigo. Sai para fora, né? Está dentro da barraca. Que eu falarei contigo. E eu saí para fora e aquele vento, que nem agora aqui. O vento soprava, começou a soprar forte. E todas as folhas se mexiam, né? Olha aqui. Tá mexendo aí, né? Então as folhas se mexiam muito. E Deus falou comigo, assim farei no teu ministério. Então começou a mexer a copa das árvores, começou a mexer as gramas, e eu olhando, né? E mexe tudo. E Deus, aquele vento começou a soprar mais forte, mais forte. Dava para ouvir o barulho. O que vocês estão rindo? Hã? O que vocês estão rindo? Fala aí. O que vocês estão achando engraçado? Não, fala o que... Então, é que começou o vento agora, né? Isso. Então Pois é, nossas aulas aqui são ilustradas, né? Ontem nós falamos da chuva, começou também a chover. Bom, então, aqui está já uma ideia de quando Deus te dá um chamado, sempre que você falar, vai acontecer. É como se acontecesse de novo aquilo lá que aconteceu na cabana. Então vocês vão ter uma ideia do que é um chamado de Deus. Você não precisa fazer força. Falou vento, vem o vento. Falou chuva, vem chuva. Falou trovoada, vem trovoada. Falou relâmpago, vem relâmpago. Então eu saí para fora daquela barraca e o vento começou a ficar forte. E a cabana fazia assim, a barraquinha, né? Essas barracas de plástico, né? Tremeu todo, eu falei, Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, quero que pope minha barraca, né? Minha preocupação com a barraca. Que era a minha casa já, né? Naquela época eu estava com um grande problema, porque ninguém aceitava o meu chamado. Minha esposa estava a ponto de se separar de mim, porque é uma loucura, né? Tu sair de uma empresa e daqui a pouco ir para o mato. E é isso que eu fiquei apaixonado, né, por Deus. E então, o Senhor popou a minha barraca, graças a Deus.
E ele mostrou a atividade do Espírito Santo através do vento, que isso daria uma aula inteira só sobre o vento. Sempre que eu venho na barraca aqui, orar na cabana, se eu vou pregar em algum lugar, se ficar 4 dias, 3, 4 dias, o vento norte, quando cessa o vento, eu posso sair lá fora e começa a pingar. Então o vento é uma preparação. Deus sopra. Aí Deus mostrou que assim como o vento soprava, ele ia fazendo meu ministério. Ok. Depois Deus me mostrou, depois do vento, vieram as nuvens e começou a cobrir tudo, né? E começou a escurecer. As nuvens carregadas de água. E aí vieram trovoadas. Depois das trovoadas, o Senhor disse: assim farei no teu ministério. Então, as trovoadas, eu entendia, não que Deus falava as palavras, mas eu entendia, né? Trovoada se ouve longe, grande, né? Então, no meu ministério sempre houve comentários longe. Quando a gente ouve, está lá na outra nação, com os comentários, os testemunhos. A palavra vai longe. Nós montamos um site aqui há 7 anos atrás, né? No primeiro ano já atingiu mais de 100 nações. Explica isso. É um chamado. É os anjos. E aí depois veio relâmpagos. Nos relâmpagos foi algo maravilhoso que eu vi os relâmpagos. E o relâmpago, um relâmpago, se nós conseguíssemos prender um relâmpago, pegar, capturar, ele tem uma energia para sustentar São Paulo 1 ano com energia elétrica. Um relâmpago. E aí o Senhor mostrou do poder que ia viver. E depois, então, começou a chover. Então nós mudamos de lugar por causa da chuva. Olha só, olha a nuvem que está cobrindo o monte aqui. Você consegue pegar daqui. Se você ver debaixo, lá atrás tem sol. Então quem olha lá de baixo, essa nuvem está sobre nós aqui, né? Deixa os irmãos dar uma palavra aí, a próxima. É muito interessante a aula prática, né? Falar que vento, veio chuva. Incrível, aula prática. Aleluia. Glória a Deus. Coisa que Deus faz, hein? Fantástico. Amém. E agora nós vamos dar uma olhada aqui, olha o que está acontecendo aqui. Oh, glória! Aquela pequena nuvenzinha que entrou na escura, aí é a entrada dos anjos. Aleluia! E aí você vai ver que vem outras lá. Olha lá aquela nuvem branca, ela vai entrando na escura lá, veja só. Então, nós estamos cercados por anjos, eles estão vindo. São os anjos que trabalham no nosso ministério. Olha aqui, vai cobrir todo o monte, daqui um pouco mais, olha só. Primeiro aquela nuvem escura, né, cobrindo o monte. Agora está vindo a nuvem clara. Oh, glória, aleluia. Maravilha, né? É o céu, gente. Bendito é o Senhor, vamos adorar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nosso acampamento vai ser coberto. Primeiro por nuvem escura, depois vem as nuvens claras. Aleluia. Também é importante observar uma coisa aqui. A nuvem, a primeira chuva, ela começa naquele lugar lá, dá uma olhada lá. Por quê? Aquele lugar foi o lugar onde os italianos, eles enfrentaram toda a oposição católica para nos receber lá e receber a palavra. Eles entraram na justiça, pedindo o direito de receber uma pregação do pastor
dentro da comunidade católica. E o juiz concedeu. Então, esses italianos foram perseguidos. Então, esse é um marco na história da colônia italiana, né? Como que o evangelho entrou ali. Então, sempre que vem a chuva, começa lá a chuva primeiro. Tremendo, né? Aleluia. É isso aí, Deus marca. É o memorial, os céus estão abertos. Deus não esquece o preço que esses italianos pagaram, né? Porque italiano é muito difícil ele se converter ao evangelho, né? Na comunidade católica. Ele sofre muita pressão. Então, é isso. Olha que lindo isso aí. É gigante, né? Ô, glória! Pois. Estávamos aqui na gravação da aula. Aí também. O profeta começou a falar dos ventos, do chamado no ministério dele. Né? Logo que ele começou, o Senhor mostrava os raios e depois veio a chuva. Conforme ele ia falando do vento, o vento veio, os raios e começou a ficar escuro e agora daí a chuva está vindo lá, ó. Já chegou aqui onde é que a gente está. As nuvens rodearam o monte, a nuvem em cima do monte apenas aqui. Então a gente está na aula prática, vivenciando mesmo a manifestação de Deus aí nesse Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Meu Deus. E vem lá, vem o exército lá. Shalom, meus irmãos, realmente é incrível. O profeta nos falou ali, vocês querem ver o que vai acontecer daqui a pouquinho? E começou a falar sobre vento. E o vento foi vindo. Aí nós começamos a nos olhar ali e ele disse, daqui a pouco vem a chuva. E veio a chuva. Daí nós corremos aqui, daqui a pouco ele disse, vocês querem ver agora o resto? As nuvens entrando, é chuva de um lado, é sol lá na frente. É impactante, certo? É o mover de Deus mesmo. O profeta estava dando aula, juntamente com a equipe do pastor Amado, que estava na brecha e vendo todo o movimento. Eu não sabia o que eles estavam comentando ali, mas eu olhava e a nuvem vinha cercando, e a nuvem vinha tanto da esquerda como da direita, ela se formava num globo e começava a desparramar. Ô, glória! E a chuva, ela vem daqui e o sol dali e não se encontrava. E a gente vê até ali o sol, a chuva aqui e a glória. A visão é bonita demais, né, que a gente está vendo aqui. Então, eu estava comentando, estava falando lá, eu estava no momento que dando uma aula sobre o meu chamado. A minha filha Gabriele, que é apaixonada, né, pelas manifestações, né? E ela disse, pai, tem que gravar uma aula sobre o teu chamado. Então eu estava falando que o nosso chamado, o chamado de Deus para a nossa vida, sempre traz, se Deus se chama para evangelista, vai haver salvação onde você falar. Se Deus se chama para pastor, vai haver pastoreio. Se Deus se chama para mestre, vai ter revelação. Enfim, Deus autentica o chamado. E o chamado pode ser feito por uma criança, como também para alguém com 50 anos. E ele brota lá devagarzinho, no fundo, no início, quando Deus o chama, a gente não sabe o que vai acontecer. Aí eu comentei que eu fui para o monte e fiquei mais de 3 anos numa barraca lá no campo da cidade. E um dia, Deus falou para mim, sai para fora que eu vou falar contigo. E lá fora veio primeiro o vento zzz. Então, isso é uma manifestação é de Deus, não é a nossa força. Depois do vento vem as trovoadas, os relâmpagos, e aí é certo que a chuva vem. Eu estava falando para os apóstolos que estão aqui, nós temos aqui um profeta que está já há mais de 50 dias, quanto? 71 dias, ele está fazendo um jejum de líquido, já deve ter emagrecido uns 20 quilos, 30 quilos. Não é? Eu fiquei mais magro que ele quando foi. Passa aqui um pouquinho, mostrar. Ele chegou aqui gordinho, né? Mas veio de Belém do Pará, né? Quantos quilos perdeu já? Mais de 20, eu creio. Mais de 20. Isso. Mas tá tranquilo? Tranquilo. E aí, a glória de Deus? A glória de Deus é muito forte, né? Ele não para de orar nunca, pode orar 5, 10 horas para ele orar é pouco.
Então é assim. E eu aprendi naquele monte, explicando para os pastores, quando vem uma nuvem branca ou uma nuvenzinha branca no meio da escura, às vezes está tudo preparado escuro, uma pequena nuvem branca que entra na escura. Um dia eu estava olhando lá no campo, Deus falou, preste atenção, aquilo ali é um anjo, é o anjo que fere a nuvem, que Deus falou que ia mandar chuva no meu ministério, ia fazer isso. Agora eu estava em Brasília esses dias, e uma pessoa de Brasília disse, saiu notícia agora que o novembro de mais chuva na história de Brasília está sendo esse. E nós chegamos em Brasília e começou a chover. Eu não pedi para chover, nós não oramos para chover. É isso que eu estava explicando para os queridos. Quando Deus te chama para o ministério, você fica tranquilo, relaxa. Se Deus quer mandar chuva, Ele vai mandar. Se Deus quer fazer milagres e curas, Ele vai fazer isso. Não precisa fazer força. Mas lá na minha cabana eu aprendi a fazer leitura. Então, observa que eu falei, apóstolo, cuida porque primeiro fomos cercados por uma nuvem escura lá. Lá do outro lado, você está vendo sol. Se você fazer a volta, as pessoas lá embaixo estão vendo uma nuvem sobre o monte. A nuvem está sobre o monte. Então, eu creio que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Mas são anjos de Deus que fazem, que movem as nuvens. São anjos que Deus envia para fazer soprar o vento, soltar o vento. São anjos de Deus que fazem com que venha a chuva. E esses anjos estão a nosso comando, a trabalho. Eles estão no ministério. Ministério quer dizer trabalho. Então os anjos estão trabalhando. Amém? E eu tive essa visão com o anjo. Então, eu já sei quando vai ficar assim. Olha só para ver. Isso aqui vai cercar, vai fechar. Os irmãos estão fechando amanhã 7 dias de jejum. Outra coisa importante é lá. O povo italiano, pela primeira vez, entrou na justiça, naquela região. Entraram na justiça, no fórum, exigindo que eu fosse pregar para os italianos na comunidade católica. Sempre que começa a chuva no vale, começa lá. Vamos entrar que vai chover. Lá a gente continua. Então, continuando aqui, é importante que a gente entenda que eu estava falando sobre ministérios, que a gente não precisa ter medo quando Deus nos chama. Quando Deus chamou Jeremias, ele reclamou, "Ô Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar." O chamado de Deus, eu imagino que ele está dentro de nós como uma semente. E essa semente ela vai crescendo, vai desenvolvendo, a gente vai descobrindo mais o que mais que Deus vai usar, vai fazer conosco. Ok? Sobre o chamado profético. Quando a unção foi embora do Brasil, alguns anos atrás, ela foi parar no Canadá. Lá no Canadá, nós oramos para que ela viesse para o Brasil. E quando Deus mandou fazer um ato profético de sul até o norte do Brasil, para que a unção voltasse, todo lugar que eu passei é exatamente assim. Parece que isso aqui é um manto. Olha só. Se você olhar, é um manto. Lá também, ó, está vindo assim como um manto. Vocês viram que aquela nuvem branca foi para lá e olha o que está acontecendo lá. A nuvem se chocou lá e começou a cair chuva lá. Ó. Então, se você quiser experimentar essa experiência aí, ficar cuidando das nuvens. Está tudo escuro, preparado para chover, não chove. De repente, brota uma nuvenzinha lá no meio, branquinha, ela entra naquela nuvem escura. Daqui, pode contar, 1 minuto, começa a chover. Aleluia! Então isso é um manto profético, é um manto de chuva. E nós atravessamos todo o Brasil e uma das vezes que foi comigo, fazendo a Rota do Fogo, foi um apóstolo americano e ele disse assim, todo lugar que a gente vai acontecer isso, que a gente no avião a gente filmava.
na frente do avião, ia descendo exatamente isso. É como se fosse um lençol branco na frente. E ela ia à frente do avião, molhando. E ele disse, vai acontecer isso toda vez? Eu digo, olha, eu acho que sim, né? Não sei. Então eu vou querer viajar uns dias antes, que eu gosto de ter sol. Ele disse. Então quem conhece, sabe, ele já sabe que aquilo ali é constante, é uma característica que já vem junto com o chamado. O que eu estou falando para você é que se Deus te chamar para curar os enfermos, a cura vai acompanhar, mesmo que você não faça nada. Jesus, ele onde andava havia salvação, porque o chamado dele, né, salvação. E é importante você crescer no chamado de Deus na sua vida e ter tempo com Deus, como aqui a gente está tendo um tempo de ficar sozinho com Deus, porque Deus vai mostrando ali o que Ele quer fazer no teu chamado. Eu lembro que eu não falava para ninguém esse negócio de chuva no início, né? Foi esse moço que o Douglas, né? Um dia ele foi fazer lá uma edição de toda a nossa vida, né, de vídeos, e ele um dia chegou lá e disse, ô, pastor, já viu que todas as vezes que o pastor vai pregar em algum lugar, termina com chuva? Todos os vídeos, né? E eu disse, não, fica quieto, nem fala nada disso. Alguns pastores começaram a me chamar de profeta da chuva. Aí eu comecei a brigar, né? Fica quieto, não fala esse negócio aí. Uma vez me chamaram para orar no Mato Grosso, eu fiquei furioso com eles lá. Digo, por que vocês não oram para chover? Tem que chamar alguém para orar para chover. E aí em 2006, eu fui com o Tiago, né, meu filho, para Israel. E lá em Israel, estava um grupo de pastores, e um dos profetas, meu amigo, que é o pastor Lael, lá de Curitiba, ele começou a falar com alguns pastores, olha, nós estamos numa excursão aqui em Israel, e onde a gente vai chover, preste atenção, porque está conosco aqui um profeta da chuva. Aí meu filho falou para mim, né, disse, olha, o pessoal está te olhando ali, e eu com cabelo comprido, não cortava há 3 anos, eu estava todo encabulado, eu disse, olha, por favor, não fala essas coisas, vai me complicar esse negócio que você está falando aí. Vai chover porque tinha que chover, não tem nada a ver comigo isso aí. E aí ele deu uma risadinha. Aí deu uma guerra lá, estava uma guerra violenta em Israel. Era Hezbollah atacando Israel. E nós ficamos um bom tempo lá só orando, não podia fazer nada. E aí Deus começou a falar comigo. Você tem que aceitar o chamado. Então o teu chamado é algo específico da vontade de Deus de manifestar na terra como diz, uma parte de Deus, do poder de Deus, da atividade de Deus. Nós todos que estamos, você que está nos assistindo, você tem um chamado. Não existe uma pessoa na igreja que não tem um ministério. Efésios capítulo 4, de 11 em diante, diz que Deus chamou apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. 5. Para aperfeiçoar os santos. Quer dizer, você está na igreja, você tem um ministério. E os apóstolos foram chamados para preparar você para o ministério. Então esta aula que eu estou dando e falando do meu ministério não é para puxar braço para o meu assado. Eu estou falando para que você identifique o teu chamado também. E como você identifica? Se você é apaixonado por chuva, se você é apaixonado por sinais nos céus, é porque esse é o teu chamado. Se você é apaixonado por curas e milagres, esse é o teu chamado. Você identifica por aquilo que flui de maneira fácil, sem fazer força. Então, se você tiver que fazer força para produzir alguma coisa no ministério, aquele não é o teu chamado. Mas se você fala com facilidade, ou ensina com facilidade, ou escreve com facilidade, isso aí já começa a prestar atenção, porque ali está a chamada de Deus para a tua vida. Finalizando então, reconhecendo e discernindo o chamado. Então a tua identidade diante de Deus. O
chamado de Deus nos traz uma identidade. Tem pessoas que são meio contra o nosso ministério, a razão social do nosso ministério é chamado Ministério Engel. E não fui eu que dei esse nome. Quando você vai registrar um ministério, você tem que ter um nome que é o nome da razão social, né? E tem o nome fantasia, pode ser 2 nomes, na frente da placa da igreja, Escola Profética Unção de Elias, né? Um exemplo, a igreja ABC, né? Nome, fantasia. Mas a razão social é outro nome. Ok. Alguns pastores me criticaram, você está usando o nome do ministério, teu nome, e quando tu morrer, quem vai continuar, ou coisa parecida. Falei, olha, meu amigo, eu quando morrer não quero saber o que vai ficar aqui, só quero saber de uma coisa, que eu cumpra o chamado que Deus me deu. Como diz Atos, né, o apóstolo Paulo falando em Atos 20, 22, ele diz que importa, a minha vida não é preciosa para mim, o que importa é que eu cumpra o chamado. Agora preste atenção, todos os homens da Bíblia tinham um nome. Elias era chamado Elias, Jesus era Jesus. O título pastor, apóstolo, profeta, isso fala de uma função da pessoa, né? Mas a pessoa, o nome da pessoa, o ministério que Deus dá é para a pessoa. Tem um nome. Então, os próprios demônios reconheciam o nome de Paulo, né? E outros não tinham nome nenhum. Então, quando Deus te manda à terra e te dá o ministério, eu queria que você entendesse isso. O teu nome é importante para Deus. E se você ler na Bíblia, fala que pelo ministério de Eliseu, o ministério de Elias, Deus operou tais milagres, pelo ministério de Paulo, pelo ministério de Jesus, pelo ministério de Joel, pelo ministério do Amado, pelo ministério do Pedro, pelo ministério... Então, ministério é uma identidade que Deus te dá. E lá em Israel, Deus falou sério comigo e disse, quando que tu vai aceitar que eu te dei um ministério que está relacionado com a chuva? Onde você vai ter chuva. E vai ter vento, vai ter trovoada, vai ter relâmpago. Você tem que aceitar que isto é a tua identidade no céu. É uma identidade. Então nós temos muita coisa para falar sobre o ministério, sobre capa desse assunto, sobre unção. Porque o ministério vem, né? Você vai recebendo unção naquele ministério. E quando você vai se tornando fiel, vai aumentando, e você vai adquirindo méritos, de repente Deus vai engrossando a capa que Ele deu. E aquela capa torna-se um legado para as próximas gerações. E outros podem estar debaixo daquela capa. Amém? Então eu quero finalizar a aula dizendo, quando Deus te chama para o ministério, ou te dá um ministério, tu vai ter uma identidade. Por isso que as pessoas chamam, ô pastor, porque aquele pastor é reconhecido pelas pessoas pelo ministério que ele tem. Quando alguém te chamar, ô profeta, é porque tem um ministério reconhecido pelas pessoas pelas características de um ministério profético. Professor, como é que vai, professor? É porque você tem um ministério de ensinar e será reconhecido por isso. Amém? Então, é isso. Então, ali em Israel, eu decidi, então, tá bom, Senhor, eu vou aceitar que a chuva é uma característica do nosso ministério. Então, agora eu quero botar a prova. Está tendo uma guerra, Hezbollah, a faixa de Gaza lá era mísseis passando toda a noite. Eu quero ir lá pregar lá, e eu quero chegar lá e quero que a marca seja chuva. Aí um dos pastores ligou para um árabe e disse, ó, nós estamos aqui com o profeta da chuva. Nós queremos visitar aí a terra de vocês. E quando chegar aí vai chover. O árabe deu risada. Uai, pago para ver. Então manda um caminhonete buscar a gente. Então nós fomos em 5, acho que foi. Os outros voltaram para o Brasil. E nós vamos lá. Direção aos árabes, né? Um lugar 95% muçulmano. E o motorista, um gigante, assim, olhava para a gente, parecia aqueles
pigmeu preparando a janta da noite, né? Se não acontecer nada, nós vamos arrancar a cabeça dos caras, né? E eu com o cabelo do tamanho do menino ali, e o muçulmano não gosta de cabelo comprido, e nós chegamos na cidade. Quando nós entramos, tem aqueles... no asfalto tem aquele, assim, como é que chama? Como é que chama? Tachão. Tachão, né? Amarelo, que o carro chega ali, dá aquele balanço. Quando o carro colocou a roda da frente ali, que entrou na divisa da cidade, foi assim, parece que alguém jogou um balde d'água por cima e começou uma chuvarada. Nós entramos em Abusnã com chuva, e o irmão que nos recebeu lá, que é descendência árabe, né? Ele veio com guarda-chuva. E ele com guarda-chuva assim, desse jeito assim, longe assim. E aí nós entramos lá dentro, barbudo, cabeludo, e daqui a pouco aquela sala estava cheia de gente, tudo que é lado. E tinha duas crianças pequenas ali, as crianças sentavam no meu colo, começaram a me ensinar os números, dei 1 a 10 em árabe e tal, né? E eles olhavam. E eu fiquei sabendo depois que as crianças, as meninas crianças, não sentam no colo dos pais, do pai, né? Ou da mãe. Elas não se aproximam, é cultural, né? E eles ficavam pensando, como é que as crianças procuram ele? Tem uma coisa diferente, né? E começaram esse negócio. Daqui a pouco alguém ligou lá e disse que tinha alguém doente na família. Aí alguém dos nossos, ele faz oração para cura. Faz oração para cura? Como é que é isso? Aí, olhando para a pessoa no telefone, Jesus curou. E aí começa uma história. Quando a gente viu, passou uma semana e a gente estava lá fomos até na fronteira, passamos, tivemos uma reunião com pessoas do partido do Hezbollah e ministramos para eles, nos receberam com muito amor, com muito carinho, ficamos com a imagem assim maravilhosa dos árabes. Recebi até um manto do Hezbollah, do amigo. Enfim, eu não vou entrar em detalhes porque eu tenho que voltar lá, né? Mas foi fantástico o que Deus fez. No período de 15 dias, se não me lembro, eles pediram para a gente, para escrever o livro da mensagem que eu preguei para eles. Preguei uma mensagem do jubileu em árabe e hebraico, as duas línguas. Aleluia. E eles pediram, deixa o livro da mensagem para nós. E nosso livro foi escrito numa gráfica muçulmana. E quando eu vi o livro batendo lá em hebraico muçulmano, eu pensei, eu não posso acreditar nisso. E Deus falando, como não pode acreditar nisso? É o teu chamado, é o teu ministério. É isso que eu quero fazer no teu ministério. O vento sacode tudo. As trovoadas levam a mensagem. O meu livro se espalhou por Israel, no meio dos árabes, muçulmanos. Voltei um ano depois lá, era milhares, eu era conhecido em qualquer lugar que passava. Fomos honrados por isso. Os raios falam de poder. A chuva fala do amor de Deus por toda a terra. Toda vez que vem uma chuva assim, é uma visita messiânica na terra. É Jesus visitando a terra. Por isso que a gente sente essa presença. Oh, glória! A presença de Deus é Jesus visitando nossa terra. Amém? Amém. Glória a Deus! Oh. Então, através desses instrumentos que Deus deu, da chuva, vento, manifestações, nós podemos entrar e ministrar, e judeus, árabes, começaram a crer. Judeus importantes começaram a me chamar de profeta. Eu falei, poxa vida, eles não gostam de pastor, não de profeta, eles gostam. Mas é muito importante que o poder de Deus, os dons de Deus, são instrumentos que acompanharão nosso ministério. Não temas se Deus chamar. Quero fazer uma oração por todos que estão sentindo aí o Espírito Santo falando com você. 2019 será um tempo de expansão, onde o Evangelho vai multiplicar-se, vai atingir pontos remotos da terra. Do Brasil vai sair muitos missionários e Deus está chamando, quem sabe você que está aí. Quantos querem entregar sua vida e dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Aleluia. Vamos fazer a sua oração. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quero que você diga, Senhor, eu recebo essas palavras e sei que o Senhor tem um chamado para cada um de nós. O Senhor está falando comigo através dessa palavra. E eu quero, Senhor, cumprir o ministério, a chamada que o Senhor tem para a minha vida. Cumprir a missão que o Senhor tem para a minha vida. Conforme a palavra que pregamos hoje, todos os membros da igreja são chamados para o ministério. Então, nós abençoamos cada um que entrega a sua vida para o ministério. Em nome de Jesus. A partir desse momento, Deus vai destacar anjos na tua vida, especiais, para te ajudar no cumprimento do teu chamado. Amém? Deus vai te usar de forma poderosa. Tudo aquilo que você gosta, que você ama de fazer para Deus, é ali que Deus vai te usar. Dá liberdade. Não tenha medo de acreditar que você é um profeta de Deus, que você é um apóstolo, que dentro de você está uma identidade que precisa ser descoberta. E você só descobre, é igual a águia, você só voa quando experimenta voar. No ministério você só descobre o que Deus tem quando você experimentar. Então você pode orar pelos enfermos, vai ver e Deus vai operar. Não, é assim, vai começar devagar, vai tentando, mas vai crescendo, vai aperfeiçoando. Amém? Deus abençoe vocês. Shalom. Vamos encerrar mostrando um pouco dessas imagens bonitas, lindas. Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos entregar mais um dia de oração, de jejum dos irmãos que estão aqui. Viajaram mais de 1000 quilômetros para estar em jejum e oração nesse lugar. E sabemos que essa chuva é um presente que o Senhor está dando, honrando a eles, porque eles estão servindo ao Senhor aqui, nesse lugar maravilhoso. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor Deus. Santo é o Senhor Deus. Adoramos. Aleluia. Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso. Sabe o que Deus está falando com você? Você foi chamado para isso. Deus está chamando você para o ministério. Deus está levantando hoje pregadores, apóstolos, profetas. Nesses últimos dias, essa manifestação de Deus sobre a natureza vai se intensificar. Quer dizer que nos últimos dias o Senhor estará levantando profetas que irão ser muito usados por Deus, sinais e maravilhas, com a unção de Elias, fazendo com que haja chuva onde não tem chuva, ventos, e levantar os mortos. Apocalipse 13 fala do ministério profético dos últimos dias, e esses dias estão chegando. Deus vai levantar os profetas que vão preparar o caminho para a volta de Cristo. E eu creio que você é um deles. Por mais que você se sinta insignificante, e se você quer que venha aflorar, venha nascer, sair para fora esse ministério, é nos campos, é nos montes, é na consagração, buscando a Deus. Amém? Ali vem uma novezinha legal, vou filmar para vocês verem. Pronto. Quando eu comecei a ministrar, vim do Canadá com a mensagem de Deus para o Brasil, em 2010, fui convidado para ministrar num grande congresso, muito conhecido aqui no Brasil. Só de pregadores top, né? Cada qual com um nome mais poderoso. E quando eu fui lá para conhecer, eu andei assim uns 200 metros. Se vendia, os vendedores vendendo gravata de pastor, gravata de apóstolo, todo tipo de negócio. Eu comecei a passar mal, enjoo, estômago, de ver os vendilhões do templo ali.
E depois que me convidaram para ministrar lá, o cara disse, fala o teu ministério aí, Deus ressuscita morto, faz chover, o governador se converte. Se nada disso interessa, diz ele. Só interessa se você tem dinheiro. Se você tiver dinheiro, você prega aqui. E aí eu estava jantando com o sujeito, eu empurrei o prato. Ele disse, não quero pregar aqui não. Ele disse, você não entendeu, você vai pregar aqui no nosso congresso, você vai encher a agenda por 2 anos. Digo, meu caro, eu só quero encher a minha agenda com Deus, rapaz. Não quero saber de encher a agenda, coisa nenhuma. Se eu quisesse, eu tinha 10 anos de agenda cheia. Vocês estão muito enganados fazendo isso que vocês estão fazendo. E acho melhor vocês não me convidar para pregar nesse congresso de vocês. Porque vai ser uma vez só. Porque pregar num lugar desse eu vou dizer coisas que vocês não vão querer ouvir. Mas Deus vai tratar de vocês. E vai vir para fora a podridão. E veio. Está vindo até hoje. Deus me mostrou em 2010 aqui, apóstolo, as grandes denominações com o teto sendo arrancado, o teto em cima, e aparecendo o que estava lá dentro. E milhares de pessoas desesperadas, sem teto, quer dizer, sem cobertura, quer dizer, decepcionado com os seus líderes. Por quê? Porque Deus está sacudindo a igreja. Deus nunca planejou que a igreja fosse feita em cima de um pastor. Quando o pastor é tudo na igreja, aquela igreja não subsiste muito tempo. A igreja que Deus levantou é a igreja apostólica, tem os 5 ministérios e cada um tem uma função definida. E todos trabalham para que cada membro da igreja se torne um ministro. Quando os membros da igreja nunca se tornam ministro, eles se tornam membros de banco. Membros de banco é prego, nunca sai do lugar. E então Deus está sacudindo a igreja. Deus está sacudindo a igreja. E Deus está levantando uma geração de apóstolos e profetas que vão preparar o caminho para a volta de Cristo. A glória de Deus venceu o vale. Vamos ver a música. Chamar Israel. Vamos. Aleluia! Glória a Deus. Bendito é o Senhor Deus Todo-Poderoso que manda essa chuva gostosa. Os campos se alegram, os animais estão felizes, as árvores batem palmas. Oh, glória a Deus. Adora o Senhor. O resultado de uma chuva vem quando as taças das orações se enchem. Aleluia. Deus ouviu as orações de vocês, amados. Amanhã eu vou entregar o jejum. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus, bendito é o Senhor da glória. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Bendito é o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor.
shall love the Lord your God with all of your heart and with all of your soul and with all your resources. We love you, Lord. Shema Yisrael.